Eu trabalhei 16 horas por dia para salvar meu irmão. Minha esposa disse que eu era um fracassado. Até o dia em que descobri que o dinheiro do tratamento dele estava financiando o caso dela com o chefe. Eles achavam que eu era apenas um soldado burro. Vão descobrir que um homem com nada a perder é o inimigo mais perigoso. O pior não foi encontrar o sutiã de renda preta no porta-malas do carro dela, um que eu nunca tinha visto. Nem as mensagens apagadas no celular. O pior foi o sorriso de pena no rosto do médico quando ele disse: sem o próximo pagamento, teremos que interromper o protocolo do Tyler. Naquele momento, o mundo que eu construí com suor e honra desabou, e eu vi, claro como o dia, que eu tinha uma guerra muito maior para travar. E eu estava completamente sozinho. Meu nome é Jake. Eu sou um cara simples, sabe? Sempre fui. Cresci em uma cidade pequena no interior do Ohio, onde o trabalho honesto suja as mãos e enche a barriga. Meu pai era carpinteiro, meu avô também. Aprendi com eles que a medida de um homem está no que ele constrói, não no que ele destrói. Por isso, quando voltei do Afeganistão com a cabeça cheia de barulhos que não saíam, peguei a caixa de ferramentas velha do meu velho e vim tentar a sorte em Denver. A ideia era construir uma vida nova, literalmente. Chloe era a garçonete do café perto do estaleiro. Sorriso que iluminava o canto mais escuro da minha mente. Em 2 anos, estávamos casados. Eu acreditava, de verdade, que eu era o cara mais sortudo do mundo. O primeiro baque veio com o diagnóstico do Tyler. Meu irmão mais novo, meu afilhado, meu sangue. Uma doença degenerativa rara. Os tratamentos experimentais eram a única chance, e custavam uma fortuna. Meus pais, já aposentados, não tinham como bancar. Eu olhei pro Tyler, com aquele sorriso corajoso mesmo enfraquecido, e disse: irmão, conta comigo. Era uma promessa de soldado. E soldado não volta atrás. Foi aí que minha vida virou uma planilha de Excel. Trabalho de carpintaria durante o dia, das 6 às 18 horas. Concertos e bicos à noite. Finais de semana fazendo móveis sob encomenda na garagem. Dormia umas 4, 5 horas por noite. Todo centavo tinha destino: a hipoteca do nosso apartamento modestaço, as contas, e aquele fundo sagrado para o tratamento do Tyler. Chloe reclamava. Jake, você não vive. Só trabalha. A gente nunca sai, nunca faz nada. Ela tinha razão. Mas o que eu ia dizer? Desculpa, amor, mas meu irmão vai morrer se eu parar de lixar esse armário? Eu me sentia um robô. Um robô cansado e com o coração pesado. A solução dela veio há uns 8 meses. Mark, o corretor daquela construtora gigante, tá precisando de uma assistente. É um salário bom, Jake. Ajuda a aliviar a pressão. Eu vi o brilho nos olhos dela. De esperança, eu pensei. Aceitei na hora. Aliviar a pressão seria um milagre. No começo, parecia ótimo. Ela começou a se arrumar mais, comprou uns terninhos novos, ficou cheia de energia. O salário dela realmente ajudou. Conseguimos pagar 2 sessões do Tyler adiantadas. Eu via ela feliz e pensava, tá vendo? As coisas vão melhorar. Eu era um idiota. A mudança foi gradual, mas quando eu olho para trás, foi como um rastro de pólvora. Ela começou a falar um idioma novo. Networking, ativo financeiro, mindset de crescimento. Coisas que Mark ensinava. Nos nossos jantares raros, ela me olhava com um ar. Não era desprezo, era pior. Era pena. Mark tá abrindo uma franquia em Miami, Jake. O mercado dele é outro nível. Ele me disse que tem o potencial para gerir. E eu, com as unhas sujas de massa corrida, só balbuciava: que bom, amor. O celular dela, que antes vivia na mesa da cozinha, agora era uma extensão do corpo dela. E sempre virado para baixo. As mensagens de trabalho eram urgentes até às 11 da noite de um sábado. Uma vez, atendi por engano. Era Mark. A voz dele, suave e confiante, cortou a linha depois de um alô, seco.
Quando entreguei o celular para Chloe, sua expressão foi de pânico puro. É o cliente da propriedade em Aspen. Muito estressado, ela disse, sem me olhar nos olhos. O coração, aquele bobo, começou a bater um tambor de ansiedade dentro do meu peito. A gota d'água foi em uma terça-feira comum. Precisava pagar a próxima parcela do tratamento do Tyler. Abri a conta conjunta pelo app do celular. O saldo estava baixíssimo. Estranhei. Chloe tinha depositado o salário dela na semana passada. Fui no extrato. E vi uma transferência de $5.000, 2 dias antes, para uma conta que eu não conhecia. A descrição: investimento, CM. CM Chloe Mark. O sangue esfriou nas minhas veias. $5.000. Era exatamente o valor que faltava para a parcela do Tyler, que venceria em 5 dias. Confrontá-la ali, na hora, seria um erro de recruta. Eu precisava de informações. De provas. A honra já tinha ido pro ralo, agora era estratégia. Esperei ela sair para o happy hour com a equipe, que agora era quase toda noite, e fiz algo que jurei nunca fazer. Acessei o e-mail dela no notebook velho que compartilhávamos. A senha ainda era a data do nosso casamento. O coração partido agradece pela falta de criatividade. Não foram e-mails. Foi um portal para o meu inferno pessoal. Confirmações de reservas em hotéis boutique em Boulder. Recibos de jantares em restaurantes caríssimos que eu só via na TV. E um PDF, anexado em uma troca de mensagens com Mark, com o título Projeto CM, Prospecção. Era um plano de negócios. Para abrir uma imobiliária de luxo. Em Miami. Os sócios, Chloe e Mark. O capital inicial, recursos próprios reinvestidos. Meus olhos fixaram em uma linha, entrada garantida, $50.000 até 30/11. A data era dali a 3 semanas. Ela não estava só me traindo. Ela estava roubando o futuro do meu irmão para bancar o futuro dela com outro homem. A raiva que surgiu não era quente, era gelada. Uma calma mortal diante da tormenta. Fechei o notebook. Respirei fundo. A promessa que eu fiz ao Tyler ecoou na minha cabeça. E uma nova promessa, sombria e perigosa, nasceu ali naquela sala vazia: eles iam pagar. Cada centavo. Com juros. Nos dias seguintes, virei um espectro. Trabalhava, sorria para Chloe quando ela aparecia, perguntava pelo trabalho dela com um interesse falso. Por dentro, eu planejava. Liguei para o hospital e consegui um adiamento de uma semana para o pagamento, implorando, mentindo sobre um atraso no depósito. A atendente teve piedade na voz. Aquela piedade me deu nojo. De mim mesmo. Decidi seguir Chloe. Na quinta-feira, ela disse que teria um evento de networking até tarde. Peguei meu velho picape, estacionei do outro lado da rua do prédio comercial chique onde Mark tinha sua corretora. Às 19 horas, ela saiu. Sozinha. Dirigiu até um condomínio de apartamentos de alto padrão no centro. Não foi ao prédio de Mark. Foi a um outro, ainda mais luxuoso. Entrou com um código. Eu esperei. Meu corpo todo doía de tensão. 1 hora depois, a luz do apartamento no 15º andar se acendeu. E na varanda, tomando uma taça de vinho, estavam os dois. Ela rindo, com um vestido que eu nunca tinha visto. Ele de camiseta, à vontade. Ele passou o braço em volta da cintura dela. Ela se encostou nele. Não chorei. Só observei. Aquele era o inimigo. E o terreno? Anotei o endereço. No dia seguinte, contratei um cara discreto que um amigo do exército indicou. Um PI particular. Paguei em dinheiro guardado de emergência. Preciso de tudo sobre ele, Mark R. E sobre a situação financeira dele. E quero saber se há movimentação suspeita na conta da minha esposa, desvios da nossa conta conjunta. O cara, um sujeito sério chamado Harris, assentiu. Em uma semana você tem um dossiê. A semana foi a mais longa da minha vida. Chloe estava radiante.
alegre, até carinhosa, de uma forma distante, como se já estivesse se despedindo. Ela comentou sobre uma grande oportunidade que Mark tinha apresentado, que exigiria um investimento de fé. Eu só concordava. O jogo agora era outro. Na segunda-feira, Harris me mandou uma mensagem, relatório pronto. É pesado. Nos encontramos em um estacionamento. Ele me entregou um envelope. Seu amigo Mark tem um histórico. 2 ex-assistentes processaram ele por assédio e desvio de fundos. Acordos extrajudiciais. Ele tá cheio de dívidas de jogo, mas esconde bem. A imobiliária dele tá por um fio. Esse projeto em Miami é uma jogada de desespero. Meus dedos tremeram ao folhear as páginas. Fotos. Extratos bancários. E então, veio a facada. Sua esposa, ela fez 3 saques grandes da conta conjunta nos últimos 2 meses, totalizando $18.000. Justificativa: investimentos. E, sinto muito, mas há indícios fortes de que ela desviou parte dos fundos da vaquinha online que você fez para o seu irmão ano passado. Cerca de $7.000. O mundo ficou mudo. O barulho dentro da minha cabeça era um grito silencioso. Ela não só roubou o nosso dinheiro. Ela roubou a caridade, a boa vontade de amigos estranhos que queriam salvar o Tyler. Roubou a esperança alheia. A frieza dentro de mim virou algo sólido, de aço. Agora eu tinha o que precisava. Mas jogar tudo na cara dela era pouco. Eles tinham que cair. Tinham que sentir o mesmo desespero que eles estavam impondo ao Tyler. Cheguei em casa mais cedo naquele dia. Chloe estava na cozinha, fazendo um smoothie. E aí, amor? Tudo bem, ela perguntou, sem levantar os olhos do liquidificador. Tudo ótimo, eu disse, minha voz estranhamente calma. Estive pensando. Você tá tão empolgada com esse negócio do Mark. Talvez eu possa vender a picape, juntar com uma grana que tenho guardada. Investir também. Ser sócio de vocês. Ela quase derrubou o copo. O olhar dela foi primeiro de choque, depois de cálculo rápido. Sério, Jake? Mas, é um mercado muito específico. Você não entende. Eu posso aprender, insisti, fingindo entusiasmo de principiante. E é a chance da gente fazer algo juntos, né? Construir um futuro. Vi o pânico nos olhos dela. Ela não queria meu dinheiro. Ela queria se livrar de mim. Vamos conversar sobre isso. Eu preciso falar com o Mark, ver a viabilidade. Claro, fala com ele, eu disse, dando um tapinha nas costas dela. Combina uma reunião para a gente 3. Quero conhecer o sócio da minha mulher. Saí da cozinha e fui para a garagem. Lá, entre as ferramentas e o cheiro de madeira, eu respirei fundo. O anzol estava lançado. Agora eu precisava ser paciente. E preparar a rede. Porque quando eles tentassem se livrar do Jake bobo e simplório, eles iam cair direto na armadilha do Jake que não tinha mais nada a perder. A primeira batalha estava ganha. A guerra, porém, mal tinha começado. A vida do Tyler dependia do meu próximo movimento. E eu não ia falhar. A reunião com Mark foi marcada para uma sexta-feira à tarde, em um café chique no centro. Eu vesti a única camisa social que tinha, uma que Chloe me deu no Natal passado, e senti o tecido áspero contra a pele, como uma fantasia ridícula. Eu não era daquele mundo. E, pela primeira vez, estava orgulhoso disso. Mark era exatamente como eu imaginava, cabelo perfeitamente disposto, terno que custava mais que meu picape, sorriso de comercial de TV. Um vendedor nato. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme, exagerada, e aquele olhar que te escaneia, calculando seu valor de mercado. Jake, finalmente! A Chloe fala tanto de você, ele disse, puxando minha cadeira. Um gesto falso de cavalheiro. Chloe, ao lado dele, sorria tensa, os olhos fixos no menu. A ideia é fantástica, Mark, comecei, forçando um entusiasmo desajeitado. Eu sou carpinteiro, trabalho com as mãos, vejo as coisas crescendo. Um negócio imobiliário,
Construir impérios, isso me atrai. Mark trocou um olhar rápido com Chloe. Era quase imperceptível, mas eu vi. O olhar dele dizia, é ainda mais simples do que você falou. O dela respondia, eu avisei. É um mercado de visão, Jake, Mark explicou, condescendente. Não se trata de construir paredes, mas de construir sonhos. O capital inicial é significativo, claro. Mas o retorno transforma vidas. Falando em capital, eu disse, inclinando-me para frente, fingando hesitar. Eu tenho uma grana guardada. Herança do meu avô. Uns $30.000. E posso vender minha ferramenta mais valiosa, uma serra de mesa de precisão alemã. Deve render uns $8.000. Dá para entrar como sócio minoritário. O silêncio que se seguiu foi cortante. Os olhos de Mark brilharam com um reflexo verde-dólar. $38.000 era uma tábua de salvação para o projeto dele, que pelo dossiê do Harris, estava morrendo afogado em dívidas. Chloe ficou pálida. Ela sabia que eu não tinha herança nenhuma. A serra existia, mas valia no máximo metade disso. Jake, isso é uma proposta muito séria, Mark falou, tentando disfarçar a ansiedade. Precisaríamos formalizar, claro. Contrato, prestação de contas transparente. Perfeito, exaltei. Adoro transparência. Mas olha, antes de botar a mão no bolso, preciso de uma garantia. Algo sólido. Sei que você tem uma participação em um prédio comercial na Avenida Lincoln, Mark. Aquele de 3 andares. Ouvi falar que é uma joia. Ele ficou petrificado. Como um cara simples como eu sabia disso? A informação veio do dossiê. Aquele prédio era o único ativo real e não penhorado que ele ainda tinha no nome. Esse ativo está em uma holding familiar. Complicado de usar como colateral, ele gaguejou. Ah, entendo. Família é complicado mesmo, concordei, batendo palmas levemente na mesa. Então talvez a gente possa fazer diferente. Eu entro com o dinheiro como um empréstimo para o projeto de vocês dois. Com juros baixos, só para cobrir a inflação. E vocês me passam, em garantia, a escritura do apartamento de Chloe e meu. Temporariamente. É só uma formalidade, para minha segurança. Quando o negócio em Miami decolar, vocês me pagam e devolvem a escritura. Todo mundo ganha. A jogada era arriscada, mas baseada em uma leitura humana. Mark era um jogador. E jogadores adoram uma aposta onde acham que tem vantagem. Ele viu uma maneira de conseguir um empréstimo barato com garantia real, nosso apartamento, sem precisar arriscar o prédio dele. Ele acreditava, no fundo, que eu era um otário sentimental que seria facilmente enganado depois. E Chloe? Ela estava presa. Recusar seria admitir que o sonho deles era uma farsa, ou pior, que ela não confiava no sócio. Precisamos pensar, Jake. É uma decisão grande, Chloe falou, a voz um pouco trêmula. Claro, amor. Pensem à vontade. Mas o dinheiro da herança, o banco tá me enchendo o saco para investir. Se não for aqui, vou ter que colocar em outro lugar na semana que vem. A pressão estava aplicada. Eles pediram um tempo. Eu saí do café com um aperto de mão firme de Mark e um beijo gelado na bochecha de Chloe. No caminho de volta para casa, no picape, eu finalmente soltei a respiração que estava prendendo. O teatro me exauria. Mas a isca estava lançada. 2 dias depois, Chloe chegou em casa com um sorriso vitorioso. Mark aceitou. Ele achou sua proposta muito profissional, Jake. Vamos fazer o empréstimo. Ela abraçou-me, e o cheiro do perfume dela, aquele novo e caro, me deu ânsia. Vamos ficar ricos, amor. E o Tyler vai ter o melhor tratamento do mundo. A ironia daquela frase quase me fez rir. O Tyler. O pagamento atrasado do hospital era em 3 dias. Eu já tinha um plano para isso também. No dia seguinte, fomos ao escritório de um advogado indicado por Mark. Um cara bem vestido e sorridente, que claramente fazia parte do círculo dele.
O contrato de empréstimo era enrolado, cheio de jurisdições e cláusulas. Mas o essencial estava lá: eu emprestava 38 mil dólares, o valor fictício, para a TCM Ventures LLC. O prazo de pagamento, 12 meses. A garantia, a escritura do nosso apartamento, que seria transferida temporariamente para um agente fiduciário, um amigo do advogado, claro. Se eles não pagassem, o apartamento era meu. Parecia justo. Assinei Jake Connor com uma calma assustadora. Chloe assinou aliviada. Mark assinou com a confiança de um homem que acredita ter vencido o jogo antes mesmo do apito final. O dinheiro, é claro, nunca saiu da minha conta. Eu não tinha 38 mil dólares. O que eu tinha era o dossiê do Harris e uma gravação de áudio, feita com o celular no bolso, de uma conversa que tive com Mark no dia anterior, fora do café. Nele, eu dizia, com voz preocupada: Mark, só preciso de uma garantia real, você entende? A escritura do nosso AP. É tudo que temos. E ele respondia, arrogante: Jake, relaxa. É mera formalidade. Em um ano, com o sucesso em Miami, devolvemos a escritura e ainda te damos um bônus. Pode confiar cegamente em mim. No mesmo dia da assinatura do contrato, fui ao hospital. Levei o comprovante do depósito atrasado, que eu tinha feito com o último centavo da minha reserva secreta, e pedi para falar com o administrador. Mostrei a ele o dossiê, focando nas páginas que provavam o desvio dos fundos da vaquinha por Chloe. Mostrei a gravação. Expliquei, de forma fria e clara, que minha esposa e seu sócio eram fraudadores, e que o dinheiro do tratamento do meu irmão estava em risco. Eu preciso de um acordo, falei, olhando nos olhos do administrador, um senhor sério chamado Dr. Evans. Congelem a conta do Tyler. Não aceitem mais pagamentos da conta conjunta ou de Chloe Connor. Crie uma nova conta, só no meu nome. E me dê um prazo. Eu vou conseguir o dinheiro para as próximas sessões. Mas eu preciso que você me ajude a protegê-lo agora. O Dr. Evans analisou os documentos por um longo tempo. Ele olhou para mim, viu o cansaço, a raiva contida, a determinação. O que você pretende fazer, filho? Ele perguntou, com uma voz mais suave. Justiça, respondi, simplesmente. E garantir que meu irmão viva. Ele concordou. O Tyler estava, temporariamente, seguro. A bomba estourou uma semana depois. O empréstimo não caiu na conta da CM Ventures. Mark ligou desesperado. Jake, onde está o dinheiro? O contrato. O contrato é nulo, Mark, expliquei calmamente ao telefone, enquanto aparava a porta da minha garagem. Porque foi baseado em má-fé e fraude. Eu tenho provas de que você e Chloe desviaram fundos destinados ao tratamento de saúde de um familiar meu. Tenho provas das suas dívidas de jogo. E tenho a gravação da sua promessa enganosa sobre a escritura. Se eu quiser, amanhã mesmo a Comissão de Valores Mobiliários e a polícia vão bater na sua porta. Do outro lado da linha, só se ouvia uma respiração ofegante. O que você quer? Ele sussurrou, a voz completamente diferente, sem a pose de sucesso. Primeiro, a escritura do meu apartamento volta para mim, hoje. Você vai ligar para o seu amigo advogado e resolver. Segundo, Chloe vai assinar um acordo de divórcio simplificado, sem direito a nada. Ela sai com as roupas do corpo e o carro que está no nome dela. Terceiro, você vai depositar, em uma conta que vou te passar, 25 mil dólares. É o valor que ela desviou da nossa conta conjunta e da vaquinha, com um acréscimo pelo estresse. Em 24 horas. E se eu não fizer, a voz dele era um fio de esperança. Daí eu entrego todo o dossiê para a imprensa. Corretor estelionatário e sócia desviam dinheiro de tratamento médico para financiar mansão em Miami. Vai ser uma manchete linda. Sua carreira acaba. E, Mark, eu ainda tenho amigos do exército que não gostam muito de gente que faz mal a familiares de veteranos. Entende? O silêncio foi de rendição total. Ele entendeu. Chloe veio para casa como um furacão, horas depois. Os olhos vermelhos de choro, mas agora de raiva pura. Seu merda! Você arruinou tudo!
Você destruiu o meu futuro. Nosso futuro já estava destruído, Chloe, falei, sem me levantar do sofá. Você e o Mark só estavam cavando a cova mais fundo. O divórcio está pronto. Assina. Ela gritou, xingou, chorou. Disse que Mark a abandonou, que era tudo culpa minha. Disse que eu era um fracassado que não entendia suas ambições. Eu só ouvia. Até que a fúria dela se esgotou, sobrando apenas um casco vazio e amargo. Ela assinou os papéis. Pegou algumas malas e saiu. Não houve último olhar. A porta se fechou. O silêncio que entrou na casa foi o mais profundo e pesado que já senti. Mas também era limpo. Pela primeira vez em anos, eu não estava lutando contra um inimigo dentro das minhas próprias paredes. Os $25.000 de Mark caíram na conta. A escritura do apartamento voltou para meu nome. Usei parte do dinheiro para pagar o hospital e garantir o tratamento do Tyler por 6 meses à frente. O resto guardei. Para recomeços. O divórcio saiu rápido. Chloe tentou contestar, mas as provas que eu tinha eram uma espada de Damocles. Ela desistiu. Soube, por um amigo, que ela se mudou para outro estado, tentando recomeçar. Mark perdeu a licença de corretor após uma investigação anônima que recebeu um pacote de documentos sugestivos. A CM Ventures virou pó. Hoje, 6 meses depois, as coisas são diferentes. Eu ainda sou carpinteiro. Mas trabalho menos horas. O Tyler está respondendo bem ao tratamento, e vê-lo recuperando as forças é o único prêmio que importa. Conversamos muito. Ele sabe de tudo. Me chama de herói. Eu só me sinto um irmão. Às vezes, no silêncio da noite, a solidão aperta. A traição dói como um osso mal consolidado, que lateja quando o tempo vira. Mas a raiva foi embora. Foi substituída por uma paz cansada, e por uma lição que sangrei para aprender: a verdadeira superação não é destruir quem te machucou. É reconstruir a si mesmo a partir dos pedaços que sobraram, e proteger o que é sagrado com uma sabedoria mais dura e mais fria. E, talvez um dia, conseguir confiar de novo. Mas sem nunca esquecer o preço de uma promessa quebrada.